Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos em Mateus 25, viemos acompanhando Jesus Cristo conversando com seus discípulos, ensinando a eles sobre a volta de Jesus. E ele tem nos ensinado aqui a necessidade de nós estarmos prontos para a qualquer momento termos nosso encontro com ele. Então no capítulo 24, ele veio explicando uma série de coisas para eles. No 25, ele resolveu traduzir de uma maneira mais fácil de entender, falando por parábolas. E agora ele vem falar sobre o juízo final, e é um texto que ele mescla um relato profético com parábola, porque ele também usa figuras, as figuras da ovelha, do bode, que são coisas da vida cotidiana para as pessoas entenderem esses conteúdos. Vamos ver então o que nos diz o nosso Senhor em Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Filho do Homem, nós já vimos que é uma expressão antiga, lá do Antigo Testamento. E essa expressão designa o próprio Messias, o Cristo, o Salvador. E aqui ele fala que quando ele vier na sua glória, porque primeiro ele veio em forma humana, em forma sem glória. Depois ele virá na sua glória com todos os seus anjos. Imaginem o evento. Ele se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as pessoas que já existiram serão colocadas diante dele. E ele vai separar as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Para eles que liam isso, que ouviam isso, a figura já começa a ficar clara. Porque a ovelha tinha um valor comercial mesmo, mais elevado que o bode. Então eles já entendem que existem valores diferentes. Quem pudesse ter um rebanho de ovelha, ia ter. Era melhor do que ter um rebanho de cabras e bodes. E aqui ele fala, ele coloca as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Também uma figura que fica claro para eles, porque a maioria das pessoas é destra, escreve com a mão direita. A maior parte das pessoas. Não há nada de errado com quem escreve com a mão esquerda, mas é mais comum escrever com a mão direita. Então, na antiguidade, os reis costumavam ter do seu lado direito aquela sua pessoa de maior confiança. Por quê? Porque era nesse lado que ia estar normalmente algum documento que o rei iria ler, que iria escrever, que iria colocar o seu sinete real, normalmente do lado direito. E aí acabou-se tendo essa convenção de que à direita, ao lado direito de um rei, ficam as figuras mais chegadas. Por isso, quando ele fala aqui, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, as pessoas já entenderam. Então as pessoas serão como ovelhas e bodes, valores diferentes. E os de maior valor, os que valem mais, ele coloca no seu lado mais próximo. Só fazendo um adendo rapidinho aqui, houve uma época na humanidade, talvez ainda exista em alguns lugares, em que as pessoas tinham um tremendo preconceito por quem era canhoto, por quem é canhoto, escreve com a mão esquerda. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso é puro preconceito. A Bíblia aqui está apenas relatando uma coisa comum e não está fazendo qualquer juízo de valor sobre quem é canhoto. Beleza? Voltamos para o texto. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Venham, quer dizer, venham para dentro do reino. Ele está em seu trono, ele está lá cheio da sua glória, com todos os seus anjos, e vira para aqueles que estão no seu lado direito, para suas ovelhas, e fala assim: venham, vocês, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparei desde a criação do mundo. Ou que lhes preparou, o Pai preparou. Recebam o reino como herança. Essa é a maior graça que a gente pode receber. E ele fala o porquê. Por que as ovelhas vão receber tamanha bênção? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Aqui eu acho que vale a pena um ou outro ponto esclarecer um pouquinho mais, tá? Nessa cultura que é antiga, os estrangeiros, eles quando viajavam, um estrangeiro podia ser uma pessoa do mesmo país, mas de outra região, eles dependiam da hospitalidade das pessoas. Então o estrangeiro ele viajava, ficava na praça da cidade, e aí alguém do local o acolhia em sua casa. E não era incomum que o estrangeiro também bancasse as despesas lá, mas essa figura do hotel que a gente tem hoje não era tão comum para aquela época.
e hospedarias, hotéis, né? Então ele está falando de acolher o estrangeiro porque a pessoa que viajava para outra cidade estava em situação de fragilidade e estava na prisão e me visitaram. Não está falando aqui, obviamente, daquelas pessoas que cometem o mal e estão presos por cometer o mal, mas está falando dos inúmeros e inúmeros casos de pessoas que foram presos por professar a sua fé em Jesus Cristo, por praticar o bem. E aí ele fala tudo isso e aí as pessoas, os justos, né, as ovelhas, respondem assim: mas senhor, quando é que aconteceu tudo isso aí? Pô, a gente não se lembra de ter feito essas coisas com o senhor. E ele responderá: vou dizer a verdade para vocês. Quando vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos, fizeram a mim. O Senhor está dizendo que as ações que nós fazemos, elas têm reflexos na eternidade, têm reflexos no céu. Esse texto, eu acho que talvez seja o texto mais forte para contrariar um entendimento de muitas pessoas, um entendimento falho, de que o que garante a salvação, o que garante a ida para junto de Jesus, é uma vez na vida estar num ambiente de celebração e dizer algumas palavras, como por exemplo, eu aceito a Jesus. Ele está ensinando aqui que é a prática de vida que faz a diferença. Tem toda uma discussão muito antiga e muito interessante sobre se o que salva a pessoa é a fé ou são as obras, e na Bíblia nós vamos ler que é a fé, mas que não existe fé de verdade sem obras. Então a pessoa que apenas fala, mas não produz, de fato ela não tem fé, ela só disse algumas coisas. O problema é que muitas pessoas hoje creem que realmente basta frequentar alguma reunião, alguma associação cristã, dizer algumas palavras, professar o cristianismo, que isso garante que essa pessoa está com Jesus. E aqui ele está ensinando bem diferente disso. E aí, da mesma maneira, ou de modo semelhante, ele se dirige para os bodes, né? E fala que eles fizeram tudo ao contrário disso. Eles viram Jesus Cristo nu, não vestiram. Viram Jesus Cristo faminto, não estenderam a ele um prato de comida. Viram ele sedento, não estenderam para ele um copo d'água. Jesus Cristo estava na cadeia, preso injustamente, acusado por coisas que não fez, e eles não foram lá visitá-lo. Ele estava sozinho, desprotegido como estrangeiro, eles não ofereceram abrigo na sua casa. E aí essas pessoas disseram, ué? E ele falou para eles, fora daqui malditos, para o fogo eterno, preparado para o inimigo, para o diabo e seus anjos. E eles, mas Senhor, quando é que isso tudo aconteceu, que a gente não lembra nada disso? Ele falou, olha, eu vou dizer a verdade para vocês. Quando vocês se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes então irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mais uma vez em Mateus vemos com clareza que haverá sim um dia do juízo. E é curioso esse texto, como ele tem sido abandonado por muitos grupos de cristãos. Simplesmente tem deixado de lado o ensino de Jesus sobre a necessidade de produzir coisas boas nesta vida. Ele acabou de nos ensinar no texto anterior, que nós vimos no último vídeo, naquela parábola dos talentos, a parábola das porções de dinheiro, de metal precioso. Ele nos ensinou que cada pessoa recebe segundo a sua capacidade e deve fazer isso produzir. E aqui ele está dizendo claramente a necessidade de cuidar do próximo. Está explícito, não é nem de uma forma assim um pouco mais misteriosa, mas é escancarado. Quando vocês fizeram uma coisa dessas ao menor dos meus irmãos, fizeram a mim. E quando vocês deixaram de cuidar do menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês abandonaram. Então ele está dizendo que ele toma para si o que nós fazemos com o próximo. Então não dá para a gente fechar os olhos para esse ensino e achar que a gente vai viver a vida cristã dentro de 4 paredes, de um local de celebração, dizendo que nós somos cristãos, celebrando certos ritos, que isso tudo é importante, isso tudo é bom, o rito é bom, dizer que é cristão é bom, estar entre 4 paredes com irmãos é bom, mas o que ele fala aqui que vai diferenciar os benditos do meu Pai dos malditos que vão para o fogo são as ações que as pessoas realizam. Percebam que ele está falando com pessoas que já professam a fé. São pessoas que o conhecem Jesus. Então ele está falando que são as ações que fazem a diferença.
Portanto, não vamos, eu e você, esquecer desse texto tão importante. Não vamos seguir ideias de que basta professarmos certas palavras, basta fazermos certos ritos, que isso nos faz ter parte com Jesus. Ele está ensinando aqui que o que faz ter parte com Ele são as ações que nós fazemos ao próximo. Nós já percebemos aqui no Evangelho de Mateus que nós não podemos tocar a Deus. Nós não podemos fazer coisas diretamente para Ele. Então, como é que nós agradamos a Jesus? Ele está ensinando aqui. Nós fazemos o bem ao próximo. Nós fazemos o bem às pessoas. É assim que nós conseguiremos tocar a Jesus, quando nós tocarmos o necessitado. Nós não podemos nos enganar e achar que nós vamos pegar nossos recursos. Por exemplo, vou tocar num ponto que nos dias de hoje é um ponto preocupante. Nós não podemos achar que podemos pegar nosso dinheiro e pegar esse dinheiro e entregar para algum líder espiritual ostentar os seus luxos e que isso é cumprir Mateus 25. Não. O Senhor não está falando nada disso aqui. Ele está falando que somos nós que devemos estender a mão ao necessitado. Pense nisso, pense na sua prática de fé. E a minha sugestão, siga a Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.